12 horas e 16 minutos, muito boa tarde, telespectadores da TVI. Estamos começando mais um programa Telescópio, quinta-feira, 25 de novembro de 2004. Esse apresentador que anda meio ausente da televisão, de volta aqui hoje, fazendo companhia aí para você na sua casa. Não se esqueça que o nosso programa Telescópio é voltado para você, telespectador, é a sua TVI, onde só dá Itapê. E desde já eu desejo uma boa tarde para vocês e lembro os nossos telefones para participar: 3373-4017, 3373-5295 e o e-mail telescópio sem acento, @tvi21.com. Nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TVI, o irmão Tobias, que é da Fraternidade Toca de Assis. Vai estar aqui batendo um papo com a gente, esse nosso irmão Tobias, e também está o Vinícius Leonel, que é jornalista da TVI, vai me ajudar a conduzir o programa. Eu começo dando boa tarde aos meus convidados. Tudo bem, irmão Tobias? Tudo bem, graças a Deus. Vinícius, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vinícius, você participará do programa inteiro ou teremos uma substituição? Não, vai ter uma substituição, estamos aguardando a convidada. Alá Romário, aquela que faz assim, então, olha para o técnico e faz assim. Alá Romário, né? É. Bom, nós começamos essa quinta-feira com notícias para os corintianos, né? Eu não tenho nenhuma notícia hoje para corintianos, são paulinos, palmeirenses, santistas, porque não houve tempo desse apresentador colher essas notícias aí, mas eu posso garantir para vocês que uma parceria muito boa foi feita no Corinthians, né, Vinícius? Uma parceria excelente, muito limpa, muito transparente. Achei que a diretoria agiu com muito acerto, né? Dividiu a reunião em 2 etapas ali, uma parceria que começa com 35 milhões de reais. Adorei essa parceria, os corintianos comemorando, show de bola. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, vamos falar mais para frente, se for o caso. Temos várias notícias aqui, vão ficar para outros blocos. Eu quero aproveitar a presença do irmão Tobias aqui para a gente bater num papo. Irmão Tobias, em primeiro lugar, a primeira pergunta que é feita para os nossos convidados aqui no Telescópio, para todos, indistintamente, que conte um pouco da sua história de vida, onde é que nasceu, onde é que viveu, os locais que estudou, o que fez na sua vida, até o presente momento. Eu deixo à vontade, então, para fazê-lo. Tá bom, o irmão nasceu em Minas, na capital, Belo Horizonte, né? Estudou até o 2º grau, não quis fazer faculdade. Trabalhou, o último trabalho do irmão antes de entrar para a vida religiosa era gráfico. Gráfico? Gráfico. Era gráfico, trabalhava numa gráfica em Belo Horizonte, até eu ter esse encontro com Jesus e Jesus transformar a minha vida, né? E pedir a minha vida só para Ele. Então, a partir desse momento, o irmão começou a fazer uma caminhada, né, buscando a vocação que Deus chamou, né, escolheu para ele. Que eu no passado ainda não havia descoberto, né? Não tinha descoberto isso, mas no momento em que o irmão teve esse encontro, né, com o Senhor, né, o irmão acabou descobrindo essa vocação que Deus tinha colocado já para ele, desde quando ele nasceu, né? Só o irmão ainda não tinha o ouvido sensível para ouvir, porque o mundo ele tapa os nossos ouvidos para as coisas de Deus, né? Vamos dizer assim, o mundo, né? Então, as coisas que acontecem, a gente acha que ir, por exemplo, ficar nas badaladas de noite, né, nos bares, tudo, a gente acha que isso é a nossa verdadeira alegria, é o que a gente deve buscar, né? Mas quando o irmão descobriu Deus, o irmão viu que isso tudo era mentira, né? Quantos anos você está hoje? Hoje eu tenho 35. 35? Quantos anos você tinha quando foi seu encontro com Jesus? Eu tinha em torno de 27 anos e meio. Mais ou menos. Já tem uns 8 anos aí, então, de dedicação. Isso. E até seus 27 anos e meio, a sua vida era agitada, era uma vida de badalação noturna, etc. O irmão saía, o irmão bebia, fumava, né? Ficava com as garotas no final de semana, né? Ia para as discotecas, festa, né? Então, tudo isso o irmão fazia antes. Mas, a partir do momento que a gente tem esse encontro com o nosso Senhor, né? Deus, ele fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então ele vai nos revelar a verdade, o que é a verdade, né? A verdade única é só ele, então
desse momento o irmão parou, né? O irmão viu que Deus pedia algo, né? Muito mais do que ficar se entregando a essas coisas assim, né? Então aconteceu uma mudança interior também, né? Que é necessário, uma mudança de vida. Como você disse aí, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e tem que continuar. Ninguém veio ao Pai senão por mim, né? Exatamente. Então essa mudança foi geral. Foi uma mudança, é uma mudança radical, vamos dizer assim, né? Uhum. É uma coisa que, por isso que chama conversão, né? A conversão, você está indo em linha reta e de repente você vira, né? Então essa conversão aconteceu na vida do irmão, tanto no lado, vamos dizer, social da sociedade, como no interior, né? Uhum. Que o irmão não tinha Deus como o seu primeiro plano, né? É que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e isso, a gente tem perdido muito isso, né? E é uma coisa que o irmão não tinha isso, né? O irmão punha primeiramente as coisas, né, de trabalho, sair. A gente era um pouco vaidoso, então usava roupa todo dia, trocava de roupa para sair no final de semana, né? Gostava de jogar bola, de jogar vôlei, jogava peteca, né? Então, você acredita que havia então uma separação, a comunhão entre você e Deus? Isso eu acho que seria também, né, na vida de todos, a consequência do pecado, não sei se você concorda, porque o pecado separa o homem de Deus. É o pecado que nos coloca uma barreira. Isaías fala isso para nós, né? Uhum. Não são os nossos, não é Deus que se afasta de nós, mas os nossos pecados colocam uma barreira entre nós e Deus, né? Uhum. Então eu creio que isso acontecia com o irmão. A palavra de Deus, ela é sempre viva, né? A gente lembra, apesar que foi escrita há tempos passados, mas a palavra de Deus, ela é sempre viva, né? Sempre nova. Então isso acontecia na vida do irmão. Uhum. Essa separação de Deus. Não que o irmão não acreditava em Deus, né? Uhum. O irmão tinha acreditava, mas é aquela coisa assim, né? Eu aqui e Deus depois, né? Uhum. Sabe? Então tem muito disso hoje, infelizmente, na vida, né? Hoje Deus tem sido deixado de lado aí, tá sendo complicado. Tá. É isso aí. Vamos esclarecer um pouquinho para os nossos telespectadores a questão católica, porque a sua religião é católica. Católico, apostólico, romano. O que muda? Por que o seu chamado não o levou, por exemplo, a ser um padre? Com certeza a sua vida é de tanta abdicação quanto a de um padre, não sei. Isso. Eu acho até que temos essa oportunidade de esclarecer, né? Mas o que o levou a ser um irmão dessa congregação, digamos, eu acho que você tem que explicar, porque eu vou me expressar errado se eu tentar falar alguma coisa, porque eu desconheço essas distinções, ser franciscano, toda essa questão. Então, o que você falou agora, né? É que nós somos da Igreja Católica e o padre é da Igreja Católica, né? Então, não há distinção, né? Não há distinção porque o chamado para a vida religiosa é uma entrega, igual eu estava falando lá fora com os meninos, a vida sacerdotal é um chamado muito especial, né? É uma vocação muito especial que Deus dá àqueles que são chamados, né? Eu fui chamado a ser religioso consagrado. O consagrado, apesar que fazemos os mesmos votos que o padre, castidade, pobreza e obediência, né? Vivemos como padre, como você diz, como sacerdote, né? Não celebramos as missas, né? Então, eu creio que o chamado para o sacerdote também vem desde o início, né? Desde a entrega, desde criança. E não que talvez o irmão hoje, né, possa não vir estudar para ser padre, né? Quem sabe um dia, se Deus, né, falar, irmão, você vai estudar para ser sacerdote, eu quero você também como meu sacerdote, na Toca de Assis. Então o irmão vai abrir o coração e vai fazer a vontade de Deus, né? Que vem a ser a Toca de Assis? Então, a Toca de Assis vamos dizer assim, é uma entidade que acolhe pessoas de rua franciscana, com carisma franciscano, né? Ligada à Igreja Católica. Temos o carisma franciscano, né? Mas nós não somos franciscanos, nós não somos da ordem franciscana, porque a gente veste de marrom, as pessoas, são franciscanos, né? Sim, somos franciscanos, mas não fazemos parte da ordem franciscana,
né? E somos um instituto de vida novo, temos 10 anos de vida, né? Então, o nosso fundador, que é o Padre Roberto, ele quer pegar mesmo as raízes do franciscanismo da época de Francisco de Assis, né? Por isso nós usamos o hábito, cortamos o cabelo, né, dessa forma, em tonsura, né, em corte. Vivemos... Qual que é a forma do corte de cabelo? Desculpa. Tonsura. Chama-se tonsura. Tonsura? O que vem assim? Às vezes as pessoas pensam que é um corte de cabelo, um corte bonito, né, radical, né? Mas no tempo de Francisco, os clérigos, né, a igreja em si, já usavam esse tipo de corte, né, de cabelo. Mas tinha tesoura naquela época? Como é que era feito esse corte aí? Porque você está com uma parte bem rente ao couro, feito à máquina, né? Como é que era isso aí? Agora você me pegou, que eu não sei. Eu não sei explicar como eles faziam, né? A gente até muitas vezes brinca que a gente vai pôr uma panela na cabeça e cortar, né? A gente brinca muito disso, mas isso é só brincadeira, mas eu não sei assim dizer como faziam. Mas eu acho que já naquela época, como hoje, né? A gente tem tesoura, tem máquina, né? Tem a gilete, tem pestor-barba, essas coisas. Naquela época também havia as coisas para se fazer esse tipo de coisa para a época, né? Naquela época de 1200, né? Nessa época. Mas imagine o trabalho que devia dar. Hoje você deve ficar 5 minutos no barbeiro para fazer isso aí. Imagina o trabalho. Dá trabalho, viu? Dá trabalho mais que 5 minutos? Dá muito mais. Imagine na época. A minha primeira tonsura, porque eu me consagrei no dia 12 de outubro, né? Fiz a minha consagração ao Senhor. E nós vamos fazer a primeira tonsura, né? No dia 10, nós fizemos a tonsura, dia 10. Então demorou cerca de meia hora, talvez, mais ou menos, cada tonsura. Cada irmão que entrava para fazer a tonsura era meia hora que o barbeiro gastava. Ficou o dia inteiro, ele chegou em casa 2 horas da tarde, eram 48. Saiu mais ou menos 1 hora da manhã, fazendo tonsura. Aí ele jantava, voltava e ia cortar o cabelo dos meninos, né? Então demora bastante. Apesar que parece que com os meios modernos, né, é mais fácil, mas acho que não. Telespectadores da TVI 3373-4017, 3373-5295, além do e-mail telescópio@tvi21.com. Não se esqueça que não pode colocar acento na palavra telescópio. Eu lembro também aos telespectadores que nós temos patrocinadores que vocês devem prestigiar, que é o Colégio Objetivo, o Colégio Objetivo, agora nosso novo patrocinador também, o Instituto IES de Ensino Superior, anexado ali ao Colégio Objetivo, e também não se esqueçam do vestibular, daqui a pouquinho no segundo bloco eu leio para vocês detalhes do vestibular, e também a Rede Pão de Mel de Supermercados. Tudo que você tem que comprar em supermercado, você tem que ir na Rede Pão de Mel de Supermercados. Nós já estamos com a substituição aqui feita do Vinícius Leonel, mas eu vou chamar um rápido intervalo, bem rapidinho, para que você, telespectador, possa ir dar sua descansada, possa ir rapidinho fazer alguma coisa e em seguida voltar a assistir o nosso programa. Não se esqueça também de conferir nosso comercial, conferir nossos patrocinadores, são empresas que apoiam o Telescópio, apoiam a TVI, para que você prestigie, né, na hora de consumir essas empresas que estão levando até você o Canal 21, a sua TVI, onde só dá Itapê. Antes de encerrar, vou ler só uma noticiazinha interessantíssima, notícia do Vicentinho. Vou procurar aqui uma notícia que o Vinícius Leonel separou especialmente para ser dada aqui no nosso programa, que é a notícia do Vicentinho. Está aqui a notícia, uma notícia muito interessante, uma notícia fresca, né? Justiça Eleitoral cassou os direitos políticos do Vicentinho por 3 anos. Ele, que é deputado federal e concorreu à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Segundo a Justiça Eleitoral, Vicentinho perde seus direitos políticos por 3 anos, né, em razão de abuso do poder econômico e aliciamento eleitoral. Ele foi candidato a prefeito, né, e perdeu para o William Dib, do PSB. Quem decidiu foi o juiz da 174ª Zona Eleitoral, Gersino Donizete do Prado, e os advogados do Vicentinho vão recorrer. A representação da coligação que elegeu Dib alegou que o Vicentinho infringiu a lei eleitoral ao promover uma festa junina num terreno ao lado do escritório político dele. A festa teria sido feita com recursos da Câmara Federal.
Vicentinho confirmou que fez o Arraial do Vicentinho. Olha o nome, Arraial do Vicentinho. Esse ano, assim como fez em 2003. E que o juiz é o mesmo que representou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, enfim, a notícia está dada, vão recorrer da decisão, mas era o que nos cumpria informar ao telespectador. Tem mais notícias interessantíssimas dessa quinta-feira, 25 de novembro. Portanto, fique ligado no Telescópio, que a gente vai para um rápido intervalinho e volta já já. O Telescópio está de volta agora com a substituição do Vinícius Leonel pela Ângela Leite, minha amiga desde os tempos da FKB, está aqui, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itapetininga. Ângela, boa tarde. Boa tarde, Fábio, é um prazer estar aqui, vê-lo à frente desse programa que tem uma audiência incrível. Quero primeiramente parabenizá-lo e obrigada pelo espaço que vocês estão nos dando aqui. Muito obrigado, fico honrado com tantos elogios assim, né? A Ângela já chegou falando, Fábio, seu programa tem audiência. Eu estava exatamente falando com o irmão Tobias o contrário, né? Para ele ficar sossegado que o programa não tinha audiência nenhuma, que ele estava nervoso de aparecer na televisão. Entra a Ângela aqui e fala, o programa é um sucesso. Eu falei, poxa vida, mas os dois estão calmos. E é aí, mesmo. Televisão vai deixando a gente calmo com o tempo, já estamos aí com mais de 10, 20 minutos aí de programa, vamos continuar esse bate-papo. Bom, Ângela, já fiz a primeira pergunta que a gente faz para os convidados, tem uma pergunta tradicionalíssima, né? Que é a pergunta para a pessoa se apresentar um pouquinho para o nosso telespectador, contar de onde é, se nasceu em Itapetininga ou não, como é que foi a trajetória da vida, fazer uma autobiografia, digamos assim. Então eu passo a palavra para você se apresentar também aos nossos telespectadores. Eu sou natural aqui de Itapetininga, já há quase 50 anos, sempre morei em Itapetininga, só saí por um breve tempo para trabalhar fora, trabalhei como funcionária pública na área da segurança pública em Tatuí, fiquei lá uns 10 anos, depois eu retornei. Sou formada em Direito pela Faculdade de Direito aqui de Itapetininga, como você sabe, nós tivemos o grato prazer de trabalhar juntos na FKB, eu fiz parte da diretoria executiva da FKB e depois de lá saí. Estou agora à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itapetininga, que foi recém-instalado em 13 de julho pelo prefeito Barbará, e nós estamos tentando desenvolver uma atividade com as mulheres aqui de Itapetininga. O Conselho não tem nenhum ano, então? O Conselho, na verdade, Fábio, foi criado por um decreto do prefeito de 26 de dezembro de 2001, mas só chegou a ser instalado agora, no dia 13 de julho de 2004, que é a data que nós tomamos posse. Interessante, vamos conhecer um pouquinho então desse conselho, o que vem a ser, ele logicamente o próprio nome já fala, né, está defendendo os direitos da mulher, mas quais são as diretrizes, os objetivos desse conselho, qual é a forma de atuação, vamos conhecer um pouquinho. Na verdade, o Conselho é criado, sempre é um órgão do Poder Executivo Municipal, criado para assessorar o prefeito em todas as questões de políticas públicas para as mulheres dentro da nossa área do município. Então, as pessoas às vezes se equivocam, Fábio, achando que o Conselho é só para questões da violência contra a mulher, que é o que eu vim falar hoje. Mas, na verdade, não. Onde tiver mulher nas áreas da saúde, da segurança, da educação, da cultura, o Conselho deve orientar, apoiar projetos, elaborar pareceres e projetos, tudo visando garantir os direitos de cidadania da mulher que estão previstos pela nossa Constituição Federal. Mas, Ângela, você acha, agora eu quero uma opinião até pessoal sua, não tanto como presidenta, você acha que a mulher, ela ainda sofre preconceitos pela nossa sociedade? Você acredita que o homem ainda é preconceituoso com relação à participação da mulher na sociedade? É lógico que nós não podemos dizer que todos os homens o são, mas ainda a mulher é vítima de preconceito diariamente. Se você analisar pesquisas, o mesmo salário desempenhado pela mulher e por homem, o salário da mulher é menor.
Apesar de nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, prever que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, na prática isso não ocorre. Tanto é que é um contrassenso. Se nós temos na nossa lei maior garantida essa igualdade de direitos, precisarmos de organismos e mecanismos tal qual o Conselho da Mulher para garantir que esses direitos sejam efetivamente garantidos. Mas esse artigo 5º, ele fala o seguinte: tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual também. Certo, mas a mulher quer ser tratada desigualmente apenas nas questões fisiológicas, que é óbvio, inerente ao nosso sexo, à nossa questão de gênero, que nós somos diferentes e gostamos de ser diferentes. A gente não quer ser feminista nem trabalhar contra o homem. O que nós pretendemos é caminhar lado a lado. Somos cidadãos iguais em direitos e obrigações, e assim queremos ser tratados. E no aspecto fisiológico, aquela pesquisa que saiu no Fantástico de que a mulher tem menos neurônios, por exemplo, que o homem. Isso não nos acarreta em nada. Essa quantidade menor nos garante ter mais sensibilidade, uma série de outros predicados com que desempenhamos bem nossas funções femininas. Eu estou achando o máximo esse papo aqui. Até quero fazer uma homenagem à doutora Luciana Paula, advogada, amiga minha, que sempre me criticou, falou: Fábio, você não leva mulher naquele programa lá seu. Eu falei: poxa, mas eu tento levar, mas qual é os papéis aqui que as mulheres exercem em Itapetininga? Para dar um cutucão nela, na verdade. E doutora Luciana Paula foi a primeira visita que recebemos no Conselho recém-instalado, ela lá esteve para prestigiar o Conselho. Ela é super feminista, ela tem que ser uma guerreira assim, que tem que estar sempre de mão dadas com esse Conselho, com certeza. Agora, eu particularmente sou contra o feminismo. Eu acho que a gente pode batalhar juntos, entendeu? Porque essas questões de você ficar separado, um num canto, o outro no lado oposto, é que fazem com que gere a violência. Eu acho que a gente deve partilhar do amor universal, ter amor por todo mundo e cada um desempenhar a sua função paralelamente, conjuntamente, transformando a sociedade que vivemos numa sociedade mais humana, mais afetiva, mais carinhosa, que esse é o lado mais feminino mesmo. O irmão Tobias concorda com tudo isso. Bom, achei muito engraçado, né, ela falando do sexo, assim, né, mas agora ela falou assim, ainda há o preconceito, né, do homem com a relação à mulher, né, e como ela falou do artigo 5º, todos nós devemos ser tratados como seres humanos iguais, né, apesar de ter essa diferença da área física, né, do homem e tudo, mas eu creio que todos nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, né? Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos direitos iguais de tudo, né? O irmão Tobias, lá você faz parte da Fraternidade Toca de Assis. É possível uma mulher ingressar na fraternidade? Perfeitamente. Temos as casas femininas também, né? Distintas, porque o que os homens fazem nas casas masculinas, né, elas fazem com as mulheres na casa feminina, né? Então temos irmãs consagradas, como eu sou consagrado, as irmãs consagradas e várias outras meninas fazendo essa caminhada para se consagrarem também a vida para Deus, já morando nas casas da fraternidade, casas que são abertas para acolher pessoas que moram nas ruas, né? Nós não podemos misturar homens e mulheres juntos nas mesmas casas, né? A gente dá uma série de problemas, mas aí tem essas casas separadas em cidades juntas, na mesma cidade, mas porém em locais diferentes, né? Com o mesmo carisma, acolhimento às pessoas, aos pobres, os mendigos de rua, né? Então as meninas, o mesmo que nós fazemos, se a gente sai para a rua para estar com um pobre lá, para levar algum alimento, um cobertor, para conhecer o irmão, estar com ele na rua, também as mulheres fazem o mesmo trabalho, né? E com as irmãs também. Não só, por exemplo, não só nós vamos juntos para estar só com os homens, mas nós também ficamos junto com as meninas, com as mulheres, com as pobres que estão na rua conversando também, levando o nosso amor, nosso carinho. E elas a mesma coisa, não só com as mulheres, mas com os homens conversando, né? Cortamos cabelo dos irmãos na rua, fazem a mesma coisa, cortamos barba, elas também fazem, né? Todo esse mesmo trabalho, o mesmo carisma das moças, das mulheres, é o mesmo carisma dos homens. Porém, a gente tem uma vida fraterna juntos, as meninas servem as casas masculinas, por exemplo, né? Vão lá para nos ajudar, porque as casas masculinas,
parece-me que tem mais homens nas ruas. Então, as casas masculinas, elas geralmente têm mais membros, né? Mais irmãos. E então, as meninas, elas vão servir as nossas casas, vão nos ajudar, né? Então, temos essa vida, essa convivência fraterna, mas à noite, chega a determinada hora, as irmãs, elas deixam tudo, vão embora, voltam para suas casas, né? Para dormir, né? Descansar, para no outro dia voltarem a estar com a gente, né? Então, é uma vida fraterna que nós temos juntos. Por que tem que isolar, irmão? É perigoso? É perigoso deixar junto a tentação? Eu creio que dá muita bagunça, né? A gente sabe, né? É que não é fácil, assim, a gente lidar com as pessoas que moram na rua, é muito difícil. Muitas das vezes nós, religiosos, temos que ser psicólogos, conversar, tudo. Então, a gente não pode misturar, né? A gente sabe que misturando dá trabalho, dá bagunça, né? Então, a gente prefere deixar as casas femininas e as casas masculinas, né? Essas irmãs são as irmãs que a gente costuma ver vestidas com véu, com hábito, ou elas se vestem nessa linha mais franciscana, como a veste que você está hoje? Sim, elas têm o mesmo hábito que eu uso, porém elas têm um véu na cabeça para diferenciar, né? Tem um véu que vai até o pé, quase ao pé, né? Para diferenciar dos homens. São congregações também, as irmãs, ou não? Não, elas fazem parte do mesmo instituto, né? Que eu faço parte, que é a Toca de Assis, né? Somos do mesmo instituto, do mesmo instituto de vida consagrada, né? Com o mesmo carisma, vivemos a vida fraterna juntos, porém a única diferenciação é que elas têm as casas, né? Delas ficarem, dormirem, descansarem, e nós temos as nossas casas, né, masculinas, para nós também estarmos descansando nas nossas casas. Ok, Ângela, vamos conhecer mais um pouquinho aí dessa entidade. Queria que você me dissesse como é que foi, como é que você avalia esses... Bom, começou em julho, temos aí 4 meses já de existência. Como é que você avalia esses 4 meses? O que já foi possível fazer? Quais foram as atitudes que esse conselho já adotou até hoje? Quais são as perspectivas? Como é que você retrata esses 4 meses? Então, eu quero iniciar dizendo o motivo da minha vinda hoje, Fábio, porque hoje, 25 de novembro, comemora-se em mais de 130 países o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Não violência, eu vi isso na Folha Itapetininga. Exato, e a partir de hoje começa o que chama-se uma campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Então, o nosso objetivo de vir aqui hoje é para a gente fazer um trabalho educativo e de sensibilização à mulher para que ela não aceite mais ser vítima de violência doméstica, violência profissional, violência social, sexual ou psicológica. E o que eu entendo particularmente, Fábio, que a melhor forma de a gente transformar a sociedade, o meio que a gente vive, é através da educação, não da repressão. Então, se a gente puder fazer um trabalho de conscientização, da valorização da mulher, da sua autoestima, porque o que a gente vê é que a mulher que é vítima de violência, ela acaba aceitando aquilo como se ela fosse responsável por alguma coisa e deve estar pagando por aquilo. Então, o que nós queremos é alertar a mulher, que ela saiba que existem órgãos e mecanismos para que ela procure essas entidades, como o Conselho da Mulher para denunciar, ou a Delegacia de Defesa da Mulher de Itapetininga, para que as policiais possam tomar as atitudes de polícia judiciária inerentes ao caso. Agora, reportando o que você falou no início do trabalho, eu quero enfatizar que o Conselho é um órgão voluntário. Todas as mulheres que lá estão são voluntárias. Nós somos 17 conselheiras que são nomeadas pelo prefeito municipal. 7 são tiradas das funcionárias da Secretaria da Municipalidade e 10 mulheres escolhidas dentre a sociedade civil de Itapetininga. E aí foi feita uma eleição e nós temos um conselho executivo que gere esse conselho da mulher. Nós não temos verba nenhuma, nenhum subsídio, nem de esfera municipal, nem federal, nem estadual. Então, você sabe muito bem que nenhuma ação sem verba, sem recurso, praticamente é impossível fazer. Então, como nós somos um organismo ainda recentemente instalado, dia 13 de julho para cá, são poucos meses, mas a gente já teve algumas atuações que repercutiram, porque num primeiro momento achávamos que a gente deve fazer ações como essa, levar ao conhecimento da população que existe o Conselho, onde ele está e quais são os campos de atuação do Conselho.
Nós fizemos uma ação no Dia da Criança, junto ao SESI, que você sabe que reúne crianças de toda a nossa cidade, e foi assim, de uma visibilidade muito grande. Depois, o mês passado, nós fizemos sabe-se que Itapetininga, o índice de gravidez precoce entre as meninas é muito grande, e até fomos felizes com a colocação desse tema, porque depois disso as novelas da Globo estão noticiando isso. Fizemos um evento chamado Gravidez Precoce e Sexualidade Irresponsável no Peixoto Gomide, que lotou o Salão do Peixoto. E esta semana, que é essa semana dos 16 dias de ativismo, a gente pretendia trazer uma deputada que está trabalhando muito pelas causas femininas, que é a deputada Yara Bernardi. Mas, dada a agenda dela superlotada nessa semana, que começa hoje, vai até o dia 10 de dezembro, ela não poderá comparecer, mas já se prontificou e estará aqui no dia 17 de dezembro, às 19h30, proferindo uma palestra sobre o tema discriminação e violência doméstica, revisão do Código Penal. Porque essa deputada e a senadora Célia Sarenco, elas têm um projeto de lei pedindo para tirar as palavras preconceituosas contra a mulher que estão no Código, como expressões mulher honesta, quer dizer, a mulher que, se subjetivamente entender, não é desonesta, ela é passiva, então, de ser agredida, de ser violentada, de ser estuprada, porque ela não é honesta. Então, como você bem sabe, o nosso Código Penal é tão antigo que algumas terminologias estão absolutamente anacrônicas e devem ser reformadas. E essas duas legisladoras estão trabalhando em prol disso aí. E nós queremos trazê-las para ver se a gente consegue, num primeiro momento, levar ao conhecimento da população que existe o Conselho, o campo de atuação do Conselho, e que nós estamos lá abertas para qualquer queixa das mulheres. E depois, o nosso projeto mais ambicioso, eu estou até com inveja dele, que está aqui, já tem uma casa, estou vendo aqui uma casa aqui em Itapetininga, a gente pretende construir em Itapetininga uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas esse é um projeto que demanda muito dinheiro, demanda da Prefeitura disponibilizar casa, profissionais como advogados, assistentes sociais, psicólogos. Então, depende de um suporte muito grande e recursos financeiros são necessários. Então, nós estamos tentando criar uma ONG Itapetininga para ver se essa casa-abrigo sai do sol do projeto e se transforma numa realidade. Pelo que você disse, não tem espaço físico, então, esse conselho? Na verdade, como o prédio da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher é locado pela Prefeitura, nós obtivemos uma sala, então o nosso conselho está funcionando numa sala nas dependências do prédio da Delegacia de Defesa da Mulher, que é a Rua Capitão José Leme, número 155. Inclusive, seria interessante, depois a gente repete até esse endereço, tá, para ficar bem frisado, mas seria interessante até ter uma sede própria, né, Ângela? Ah, nós pretendemos, porque você sabe que tudo no início é difícil de você implantar, de você levar ao conhecimento. As pessoas confundem. Recentemente, uma jornalista me perguntou, agora, então, todas as questões que a DDM fazia, vocês vão fazer? Quer dizer, há um equívoco sobre a função. O Conselho não atua. Ele não vai lá tomar depoimentos ou tomar alguma providência a respeito de um caso concreto de violência. Mas o Conselho é para orientar e encaminhar qualquer queixa das mulheres para os órgãos competentes. Então, nas questões trabalhistas, nas questões da saúde, da educação, qualquer que seja a queixa da mulher, se ela nos procurar, nós encaminharemos para que os órgãos competentes tomem as medidas necessárias. É lógico que a delegada de Polícia de Defesa da Mulher vai estar atuando no campo que é respectivo a ela, tomando todas as providências. Mas, aquelas mulheres que nos procurarem, que nós estamos lá nessa sede, nós encaminharemos os casos prontamente. Interessante, é mais para direcionar exatamente, né? O povo não tem total conhecimento dos órgãos, quais são as instituições. Nem as próprias mulheres, Fábio. As pessoas entendem que é só para casos de violência. Hoje a gente quer falar da violência, mas nós queremos apoiar projetos culturais que as mulheres desenvolvam, projetos de lazer, projetos de educação, questões da área da saúde, todos esses programas ou ações que sejam desenvolvidos aqui em Itapetininga, o Conselho quer atuar e garantir que o direito de cidadania da mulher seja realmente respeitado no nosso município. Telespectadores da TVI 33734017, 33735295 e o e-mail telescópio sem acento @tvi21.com são as formas de você interagir no nosso programa. Você sabe que o programa é ao vivo, é feito para você e você pode ligar, participar, mandar e-mail, formular perguntas, comentários, elogios, críticas. Fique à vontade, tudo isso está à sua disposição. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores do telefone do Fred e da Flávia, eles que colaboram aqui com o programa Telescópio, nos trazem essas mantas maravilhosas, essas mantas
que são puro artesanato, feitas à mão, essas mantas que cobrem sofá. Se você se interessa, telespectador, a preços muito acessíveis. O telefone do Fred e da Flávia é 81 14 50 22. Ligue para eles se você quiser e compre essas mantas. Temos aqui uma notícia que me interessa dar. Exame de ordem aprova apenas 6% dos candidatos de Itapetininga. Foi divulgado no último dia 23 de novembro, resultado da segunda etapa do 124º exame de ordem, que habilita o bacharel em Direito a exercer a advocacia. Segundo o coordenador regional do exame de ordem, Dr. José Hércules Ribeiro de Almeida, 98 candidatos se inscreveram para esse exame, sendo que, após as 2 etapas, apenas 6 foram aprovados. E eu vou até dizer o nome dessas 6 pessoas, esses 6 novos colegas aí: Analice Bueno de Mira Coutinho, Aniele Carla Pastina Vieira, Leandro Figueira Seranto, Missaco Fuzi Madeira, Silvio Santos Vieira Júnior e Wagner Fernando da Costas. Os reprovados ainda podem recorrer. Parabéns aos 6, mas o número é alarmante, só 6 pessoas. Até a Ângela, como bacharel em Direito, pode dizer para a gente, 6 pessoas só sendo aprovadas. É um número preocupante. Por um lado, deixa os advogados que estão atualmente trabalhando um pouco mais tranquilos, né? Porque a concorrência aqui em Itapetininga está cada vez mais acirrada, mas ainda é um número aquém dos resultados ideais, digamos assim, da nossa educação, das nossas faculdades, né? Enfim, inclusive nesse direito de exercer a advocacia. Ângela, eu queria fazer o seguinte comentário com você, uma coisa que me chamou a atenção, mas que eu concordo plenamente no que você falou. A mulher aceita a agressão. E eu tive um caso hiper recente, dessa semana no escritório, em que a mulher teve sucessivas agressões devidamente registradas por boletins de ocorrência, quer dizer, ela não ficou quieta, mas também não agiu, né? Ela só procurou registrar essas agressões que ela sofria, ela e os filhos, inclusive, mas foram se prolongando num espaço grande de tempo, e só agora ela tomou efetivamente a atitude de se separar, né? Então, eu queria saber de você o que leva uma mulher a ir aceitando. O homem, eu acho que é um pouco mais radical nas suas atitudes, né? A mulher não, ela acaba aceitando esse tipo de situação. Queria que você desse a sua opinião. O que será que leva uma mulher a aceitar a violência, muitas vezes? E até gostaria que depois o nosso irmão Tobias aí se manifestasse também o que será, qual é a opinião dele do que leva a mulher a aceitar uma agressão. Nesses casos, Fábio, a lei é muito branda, a punição é muito pequena. Você sabe que os casos de violência contra a mulher estão dentro dos chamados TCOP, são feitos termos circunstanciados de ocorrência policial, que via de regra acabam virando as punições em cestas básicas. Então a gente tem conhecimento que homens que são agressores de mulheres, muitas vezes chegam na delegacia e falam: doutora, depois eu pago uma cesta básica e fica por isso. Então muitas vezes a mulher se cansa de procurar a delegacia, como você falou, registrar inúmeras notícias, crimes que lhe foram praticadas e não vê um resultado prático. O seu agressor acaba não saindo de dentro do seu lar, não tendo uma punição, e isso para ele fica tranquilo. Às vezes a mulher acaba perdendo aquela vontade de procurar, porque a lei é muito benéfica. Então a gente gostaria que saísse desses crimes de menor potencial ofensivo, que são geralmente apenados com cumprimento de medidas que não são restritivas de liberdade, mas tão somente pagamento de cestas básicas ou auxílio à comunidade. O que a gente gostaria mesmo é que esses agressores, que são agressores contumazes, fossem recolhidos, tivessem uma pena maior e pudessem, que a medida fosse mais eficaz, que obstasse uma ação novamente, entendeu? Como você mesmo testemunhou, são várias notícias de queixas, notícias, crimes de violência contra ela, e ela não vê na prática aquilo, ela continua debaixo do mesmo teto. Hoje ela vai à delegacia, registra uma ocorrência, volta para casa, apanha de novo, amanhã ela registra outra. E aí passam-se alguns meses, o que acontece? Ele é apenado com o pagamento de uma cesta básica ou com auxílio à comunidade, volta para casa e continua agredindo a mulher. Então, eu acho que essa pena é muito branda e deveria ter uma pena mais rigorosa para que a mulher se sentisse realmente protegida quando fosse à delegacia registrar essa ocorrência e surtisse efeito essa sua ocorrência. Agora, as questões de educação,
E as questões de trabalho, você vê que a falta de emprego, a falta de educação geram essa questão da mulher ficar muito dependente, muito subserviente. Às vezes essas coisas acontecem em lares muito pobres e aí a mulher acaba não saindo de casa porque não tem como arrumar um emprego que garanta a subsistência dos seus filhos. E ali fica às vezes por anos. E às vezes a gente chega a verificar que casos muito mais graves, até de homicídio, acontecem porque a violência vai aumentando tanto e não tem um basta, um limite para isso, né? Irmão Tobias, sua opinião também é igual a da dona Ângela. Você não acredita que tenha também uma questão aí que envolve, acho que, dentre as doenças do século XXI aí, também a falta de autoestima da mulher? Eu estava até pensando aqui, eu acho que a dona Maria Ângela falou no começo das sensibilidades da mulher. Eu creio assim que eu acho que a mulher é um pouco mais sensível. Ela falou que o homem tem a atitude mais... por exemplo, no caso do adultério, né? O homem, quando ele descobre que a mulher está o traindo, ele é mais radical, né? Então, ele fere o orgulho, ele quer saber de separação, ele já logo sai de casa. Então, ele quer essa separação. A mulher, eu creio que ela é um pouco mais sensível quanto a isso, né? Então, também, uma série de fatores envolvem tudo isso, né? Da mulher, ela parece ser mais, ter mais aceitação, né? Do caso da briga, né? Da violência. Mas eu vou levar um pouquinho para o lado do lado religioso, né? Hoje em dia, infelizmente, o ser humano é tão afastado de Deus, né? Está muito longe de Deus, então acontece tudo isso, né? Porque até o consumo de bebida mesmo, né? Que às vezes é um dos grandes causadores da agressão, né? Ajuda, né? Bastante. E Jesus falou assim, né? Ele veio para como diz, agora me fugiu a palavra, mas ele deixou mais um mandamento, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas né? Então, quem ama o próximo, ele não vai, com certeza, querer bater, querer brigar, né? Querer fazer tudo isso, né? Então, tudo isso é um pouco da falta de Deus nos lares, né? Da falta do homem ter essa sensibilidade de fazer aquilo que Deus deseja. Porque Deus não quer violência, Deus não quer briga entre famílias, Deus não quer a separação das famílias, Deus quer a união, né? No entanto, ele diz o que Deus uniu, o homem jamais separe, né? Então, a partir do momento, eu creio que quando o homem abriu seu coração mais para Deus, né? Não somente com a relação à violência, né, contra a mulher, mas assim, a violência em si na rua, né? A violência urbana, vamos dizer assim, né? Iria diminuir muito. Porque, como eu falei no começo, o irmão Tobias, na época, ele não conhecia Deus. Então, a concepção do irmão Tobias não era essa hoje, não era. Naquela época não era a que ele tem hoje, né? Então, a partir do momento que eu encontrei a Deus, eu passei a amar o meu próximo, a buscar querer o bem dele, né? Então, eu creio que quando o homem descobrir Deus, deixar Deus penetrar na sua casa, na sua família, eu tenho certeza absoluta que essa violência vai ser muito diminuída, sabe? Muito diminuída mesmo. Mas sempre deixando Deus, né, tocar no nosso coração, sabe? Não que isso não venha tirar, por exemplo, a mulher é agredida na sua casa, ela não tem que recorrer aos meios, né, para poder a situação ser contornada, lógico, ela necessita, né? De buscar esses meios, no caso que a dona Maria já falou, né, buscar a delegacia, né, fazer o boletim de ocorrência, tudo. Lógico, isso não vai impedir dela fazer isso, mas a partir do momento que não só a mulher, mas o homem, os filhos, né, o casal em si, vão dizer assim, um irmão vai até mais além, a humanidade em si, deixar Deus agir, Deus, né, entrar no coração, essas violências irão diminuir. E é o que Deus quer, né? O que Deus quer é que vivamos em paz, vivamos nós nos amando, né? Amando-nos uns aos outros. Né? Porque Deus é amor.
Fábio, eu compartilho desse pensamento dele, concordo, até porque a gente observa hoje que há uma desagregação familiar. Então, muitos dos valores que eram valores de respeito, de limites, que eram introduzidos no próprio seio familiar, a gente vê que hoje estão totalmente banalizados. E o que a gente quer é fazer esse trabalho de informação, porque eu acho que esses comportamentos de violência, eles se repetem. Esses estereótipos contra as mulheres se repetem. Então, um pai que é agressor, certamente terá um filho agressor. Então, o que a gente quer é exatamente isso, levar esclarecimentos, dizer às mulheres que, para que elas tenham um lar mais estruturado, elas também precisam procurar ações, procurar elevar a sua autoestima, porque, como você mesmo havia afirmado, a gente observa que essas mulheres que são vítimas de agressão têm a sua autoestima tão pequena, ela acaba ficando quase nula, essa autoestima. É como que alguém que não tem autoestima pode valorizar o seu filho, pode valorizar o seu lar, pode emergir daqueles tantos problemas. Por isso que eu acho que são necessárias ações como essas informações, como você dar um certo respaldo para as mulheres. E a população tem uma visão equivocada de que a violência doméstica, ou a violência contra a mulher, ocorre só nas camadas pobres. Isso é um equívoco, porque na verdade, as mulheres de classe mais baixa são as que mais denunciam. É por isso que a gente tem essa ideia preconcebida de que a violência contra a mulher ocorre só nas classes mais baixas. Mas é um erro, não tão somente nas classes menores, não. E não é só no Brasil. Você sabe que dia 6 de dezembro até um movimento que eu convido e me solidarizo com os homens, porque às vezes a gente fala, dá a impressão que a gente é feminista e contra os homens. Já disse e volto a afirmar. Não. E no dia 6 de dezembro de 1989, em Montreal, no Canadá, que se vê um país dos mais desenvolvidos que nós temos, um moço entrou numa sala de aula da escola politécnica, mandou todos os homens saírem e assassinou 14 mulheres lá dentro e disse que como que ele não admitia que mulheres estivessem cursando curso de engenharia, que era um curso eminentemente masculino. E depois ele se suicidou. A partir disso, houve uma tal comoção em Montreal que homens começaram a se organizar para descobrir, nossa, o que levava um jovem que frequentava a escola politécnica de Montreal a ter uma atitude agressiva tão exacerbada daquela forma. E de lá eles lançaram uma campanha que é maravilhosa, existe em vários países, chamada Campanha do Laço Branco, que são homens que geralmente no dia 6 de dezembro de cada ano saem distribuindo laços numa forma de paz e promovendo ações contra a violência contra a mulher. Então a gente fala, os homens são todos agressores? Não, existem homens que também lutam contra a violência contra a mulher. E o que a gente quer é isso, é que a mulher não aceite passivamente, que não é que ela brigue com o homem, mas que ela saiba que existe mecanismo para ela adquirir a autoestima, porque a gente fala em violência, pensa-se que é só violência física. Mas existem 3 tipos de violência física: a psicológica, que talvez seja a mais danosa contra as mulheres, que é aquela ameaça velada, aquela coisa sutil, o xingamento diário, que é isso que vai embotando e diminuindo a autoestima da mulher. Agora, realmente o que ele falou, se a gente tiver uma sociedade mais voltada ao amor ao próximo, à atenção ao outro, independente de gênero, que sejamos homens ou mulheres, mas o respeito ao outro ser humano, que é divinizado, como ele falou, nós somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, então não há por que se falar em gênero. O respeito e o limite para cada um. Acho que a gente vai transformar a sociedade. Podemos esperar, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que a gente educando e a gente efetivamente participando, porque é cômodo ficar no nosso lar, né? Eu estou aposentada, ficar lá em casa tranquilamente, almoçando a esta hora e não fazer nada em prol da sociedade. Eu amo a minha cidade, eu quero ver a minha cidade na mídia, uma cidade agradável, onde as pessoas vivem em paz e harmonia. Se eu puder colaborar um pouquinho com o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Com certeza, todos nós. Obrigada. 3373-4017, 3373-5295, ligue e participe. Faça como a dona Celeste Moura, do Jardim Brasil. Grande abraço para a senhora que está ligando e participando. Ela manda a seguinte pergunta: por que o Conselho Tutelar não fica somente com os cuidados de crianças e adolescentes? Eu tenho a impressão que ela está confundindo um pouquinho os conselhos aí, mas tudo isso vai ficar para o próximo bloco, porque nós vamos para um rápido intervalinho aí. E também vai ter uma pergunta do Fábio Saco, do Centro, que sou eu, para o irmão Tobias. Eu vou perguntar para ele no próximo bloco, você não pode perder, quais são os maiores problemas sociais que nessa vida de abnegação o irmão Tobias enfrenta. Seria violência, seria fome? Vai ficar para o próximo bloco, irmão. Também a pergunta da dona Celeste.
O nosso intervalo é Pai Bola, então os telespectadores ficam ligados na TVI, porque aqui só dá Itapê, são as empresas que apoiam o Telescópio, permitem que você assista o nosso programa. Prestigie e consuma somente produtos dessas empresas. A gente vai e volta já já. TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. Horas e 14 minutos, o Telescópio está de volta, hoje homenageando nesse 25 de novembro o Dia da Não Violência à Mulher e o dia também que nós estamos comemorando a parceria corintiana com aquele grupo hiperidôneo, aquele grupo árabe lá, sensacional a parceria. Estamos aí de volta com o Telescópio, tem as perguntas a serem feitas, mas antes, a produção me passou que tem um telefonema, né? Vamos receber esse telespectador que com muito carinho nos prestigia. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem que está falando? É Lana. Lana, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pode fazer aí Eu que a sua agradeço questão. por vocês estarem dando oportunidade para a mulher poder se manifestar, porque é uma judiação, é como vocês comentaram a respeito, né? A classe baixa, que geralmente acontece isso, mas não é isso. A classe média, alta também passa por muitos problemas. Inclusive, a mulher, quando chega a denunciar, ela é até taxada como a mulher gosta de apanhar. Por que está com o marido até agora? Quanto tempo casada? 20 anos e não se separou. Por quê? Existe, engloba um monte de motivos. O principal é o psicológico, que realmente o homem acaba deixando a mulher tão arrasada e tão sem o poder de manifestar aquilo que ela quer, que ela acaba aceitando. E isso para ela se torna realmente um fracasso em sua vida. Então, esse movimento que vocês estão fazendo, mulheres, com relação a uma casa para que elas possam entrar e pedir, pelo amor de Deus, me deixa aqui com os meus filhos, para eu poder me livrar dessa vida, pelo menos no começo, você entendeu? E isso não existe. Então, quem estiver assistindo, se puder dar uma força para isso que está acontecendo, seria maravilhoso para nós, mulheres, entendeu? Porque não é apenas uma mulher que vai ser beneficiada. Itapetininga inteiro, se abrir uma casa que a mulher possa se refugiar dentro dela, a princípio, eu garanto, meu bem, que os maridos vão ficar chupando o dedo, entendeu? E botando a mão na consciência e vendo quão mal eles estão fazendo para as mulheres. Eu estou dando parabéns a vocês estão muito de parabéns por essa iniciativa maravilhosa e espero que Itapetininga ouça e leve à frente esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, viu? Obrigado, Lana, muito obrigado pela sua participação, muito bem colocada essas suas assertivas aí. Valeu mesmo pelo carinho, pela audiência e pela participação. Sim, muito obrigada. Eu realmente é que agradeço. Tchau, uma boa tarde para vocês. Interessantes as observações. E nós, do Conselho da Mulher, já queremos convidá-la para que ela compareça lá no Conselho para nos fazer uma visita e nos ajudar, porque é de pessoas como ela, que têm a coragem de fazer as suas assertivas ou as suas afirmações, que a gente precisa, de mulheres que nos auxiliem mesmo para que a gente possa levar esse projeto adiante. Ângela, vamos ajudar essa apresentadora a não esquecer, então, vamos passar de novo o endereço, telefone. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ele tem uma sala no prédio da Delegacia de Defesa da Mulher, que está situado na rua Capitão José Leme, número 155, o telefone é 3271-9781. Nós temos uma jovem estagiária de Direito, que é a nossa secretária Simone, que está lá todos os dias, das 10 às 16 horas, para recepcionar e receber todas as queixas e os reclamos das mulheres itapetininganas. Uma referência, tem algum ponto de referência na Capitão José Leme que possa se dizer próximo? Logo após o cruzamento da Padre Albuquerque.
Então é muito fácil ali, na Capitão José Leme, passou a Padre Albuquerque, já é logo o prédio da BDE. Perfeito. Temos mais um telefonema, por favor, produção, coloca para mim, eu quero ouvir o nosso telespectador. Alô? Alô? Boa tarde. Oi, Fábio. Roberto Matarazzo. Boa tarde, doutor Roberto. Tudo bem. Eu queria dar os parabéns para a Ângela, por esse movimento aí de solidariedade, em que a gente está sabendo, que ainda atendia para o socorro, que não é raro, né, mulher vir apanhando de marido. E também não é raro algum marido vir apanhando de mulher. Isso é lógico, né? Mas as mulheres são mais inteligentes e estão se unindo, agregando forças para fazer uma sociedade que as defenda, ao contrário dos maridos. Mas, antes de mais nada, também o meu abraço ao irmão Tobias, que abraça essa causa religiosa e de fraternidade. Muito bem. Mas eu acho que, e não sei se vão concordar comigo, que a base atual da sociedade hoje, antes da religião, antes do trabalho, antes da política, é a família. É a família que tem que ser agregada, que tem que ter a sua educação, e há pouco tempo nesse mundo que nós vivemos, nos últimos 100 anos, que se formou uma base familiar diferente, que antes era o homem que mandava, sem dúvida, era o homem que ia buscar o alimento, o homem que ia para o trabalho, é o homem que agarrava a mulher pelos cabelos e levava em suas cavernas, não é isso? Mas só que hoje mudou com essa libertação, graças a Deus, feminina, e até eu digo ao contrário, que existe uma frase que diz assim: atrás do grande homem tem uma grande mulher. Mas não é isso, não. Eu acho que não é atrás, não. Tem que ser ao lado. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Essa frase atrás fica muito pejorativa nos tempos que vivemos. E queria só contribuir que eu acho que a televisão hoje, grande televisão, ela é um dos maiores veículos de comunicação que nós temos. E eu acho que ela é um dos motivos dessa desagregação familiar, porque às 8 horas se liga, o Brasil inteiro liga, e o que vê na TV? O que ele vê nas novelas? Casas, mansões, carros de primeiro mundo, roupas de grife, mas também junto, o que vai ver ali? Vai ver violência, prostituição, tudo que é tipo de coisa que não se deve. Eles dizem que é uma maneira de alertar, mas não é, eu acho ao contrário. Porque se você anda, não é só as casas boas que tem televisão. Hoje qualquer favelazinha tem uma televisão e é uma lição diária de violência. Para isso existe a TVI, né, doutor Roberto? Por isso existe a TVI que traz gente como a Ângela, que vem falar dessa futura ONG, que eu tenho certeza que ela vai conseguir fazer, que a sociedade vai ajudá-la, e também com pessoas como o irmão Tobias, que, imagine, uma vivência de fraternidade. Eu gostaria de ter, não me preocupar, eu queria ser um irmão também, sabe? Mas infelizmente o mundo está tão violento, está tão, igual você acabou de falar, uma concorrência tão grande até na nossa profissão, que nós já levantamos de manhã para matar um leão. Todos os dias, né? E se vocês não tomar um cuidado, o leão também pensa assim do outro lado. Ele levanta todo dia para caçar a sua caça, que pode ser você. Então, os dois levantam com o mesmo pensamento em luta pela sobrevivência. E essa sobrevivência, muitas vezes no lar, o marido começa assim, eu digo sempre, quando acaba o feijão com arroz, começa a acabar o amor. Começa a acabar a família. Então, se não se unir os dois para, como se diz, nos bons tempos, como quando você vai casar, no tempo ruim, no tempo bom, na doença e na saúde. Eu acho que aí sim seria um bom caminho. Mas está conturbado, segundo, não é, irmão? E, digamos, irmã também. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Roberto, pela participação e por essa assídua audiência. Bem colocadas essas questões. Irmão Tobias, eu queria que, para que seja feita justiça aí, que o senhor também passasse aí para nós endereço, inclusive contasse como é que anda esse trabalho em Itapetininga, de abnegação aí, de dedicação aos nossos irmãos que mais necessitam, né? Eu queria que contasse um pouco para nós isso aí. Nós temos uma casa na Vila Recreio, onde nós abrigamos
14 irmãos que moravam na rua e hoje, graças a Deus, eles moram conosco, né? Então a gente tem um projeto de aumentar um pouquinho, de estruturar mais a casa, para a gente poder ter um lugar maior para acolher um pouco mais irmãos, né? Que é o nosso trabalho, o nosso carisma é tirar da rua, é acolher o irmão, né? Então a nossa casa, por ser uma chácara, né? Apesar que o espaço parece ser bem amplo, mas onde se construiu ainda é um pouco pequeno, né? Então nós podemos atualmente acolher só esses 14 irmãos, mas pela graça de Deus a gente vai conseguir daqui uns dias, né, construir mais quartos para podermos abrigar mais irmãos. E para isso a gente necessita da ajuda, né, das pessoas, porque nós vivemos de doações, de providência, né? Então, atualmente nós estamos precisando de alguns beliches, né? Faço esse apelo aqui também, né? Estamos precisando de 3 beliches para podermos dar abrigo para pelo menos mais 3 irmãos na nossa casa, né? Os quartos são pequenos, nós colocamos beliches para suportar um pouco mais irmãos. Então a gente tem 3 camas onde nós podemos fazer substituição por beliches. Então nós necessitamos de 3 beliches na nossa casa, né? Essa casa é na Vila Recreio, na Rua Sérvulo Vieira da Silva, 176. Lá tem um telefone de contato, as pessoas que quiserem entrar em contato, conhecer um pouquinho mais, né? Conversar mais um pouquinho com a gente. Nosso telefone é 3373-3114. Também nós temos uma conta bancária, aquelas pessoas que quiserem nos ajudar, porque nós pagamos aluguel, pagamos água, pagamos luz, né? Temos um telefone para pagar. Então a gente necessita de ajuda também financeira, né? Então nós temos uma conta, aquelas pessoas que quiserem nos ajudar, né? Quiserem depositar para nos ajudar a pagar essas despesas, a conta é 51.174, dígito 9. É uma conta poupança. A agência é 261, dígito 5, no Bradesco. Não é uma conta em nome da Toca de Assis, porque a gente tem pouco tempo aqui, a gente não tem CGC estadual para entrar ainda. Repete, irmão. Vamos que alguém na casa está pegando caneta, papel. Vamos lá. A conta é poupança 51.174, dígito 9. Agência 261, dígito 5. O nome da pessoa que vai sair, né, no extrato lá é Ricardo Vaz de Oliveira. Então não se assustem, porque é uma pessoa que nos ajuda, né, que sabe do nosso trabalho, que tem o mesmo carisma nosso, né, ele não é religioso, mas ele tem esse mesmo carisma e ele está nos ajudando, se ofereceu, se prontificou a abrir essa conta para nos ajudar, né. As pessoas que quiserem nos ajudar, né, podem fazer o seu depósito. Para que... Até que vocês tenham um CGC também, já regulariza. Perfeitamente, né, vamos regularizar. Irmão, vamos para aquela pergunta que eu deixei no ar? Vamos. Você aí está ajudando principalmente os nossos próximos aí que têm a falta de um teto, digamos assim, né? Sim. Mas além disso, qual o problema que mais lhe aflige da nossa sociedade? Seria fome, desemprego, violência? É aquela pergunta que eu deixei no ar no outro bloco. Então, levando para o lado do carisma da Toca de Assis, que é o pobre de rua, às vezes as pessoas pensam que o irmão na rua, ele talvez a necessidade dele mais é a fome, né? Mas a gente que tem esse trabalho a pastoral, né, de ir na rua, estar com os irmãos, a gente sabe que há muita dificuldade dos irmãos. Eu creio que 90% da dificuldade do irmão é com a bebida, né, o álcool. O que mais atrapalha o irmão na rua, né? O irmão que a gente vai buscar na rua, né? É o álcool, né? Eu estava até falando com você, né, Fábio? Eu morei em Brasília e lá a gente nem necessitava ir à rua levar alimentação para os irmãos, porque a gente ia e a gente via muita gente ajudando, levando alimentação, levando cobertor. Então, há pessoas que também têm esse toque no coração, essa sensibilidade de ajudar, de levar um alimento para o irmão que está na rua, né, necessitado. Então a gente viu que na rua os irmãos conseguem alimentação, né? Mas o lado da bebida, infelizmente, é o que atrapalha mais, né?
às vezes até o irmão, por já ser um dependente do álcool, ele sai de casa, porque já a família já tentou de tudo, né? Já aconselhou, já falou, mas o irmão, a fraqueza dele é o álcool, ele continua, né? Então, às vezes a família não suporta mais e, né, não tem como aceitar em casa e joga na rua, né? Então o irmão, infelizmente, vai morar na rua. E eu vejo que aqui em Itapetininga existe muito isso, né? O irmão tem casa, tem família, mas está na rua pela dependência do álcool, né? A gente tem encontrado muito isso na rua, né? Muitas pessoas que ligam nas nossas casas, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a Toca de Assis é uma casa para recuperação, né, de pessoas, mas não é. A nossa casa é a casa de acolhimento para moradores que não tem nada, né, que moram na rua. Então a gente está encontrando uma certa dificuldade com isso, porque o irmão que está na rua, que mora na rua, porque tem família, mas porque tem esse problema com o álcool, não chega a envolver o nosso carisma, porque ele tem a família, né? Então necessita-se o quê? Tentar arrumar um lugar onde tenha, como dizer, uma casa de recuperação, onde ele possa tentar viver longe do álcool, né? Do vício do álcool, se recuperar mesmo, e aí sim voltar para a sua família, né? Que é o caso, que não é o caso da Toca de Assis. Nós não temos estrutura para sermos casa de recuperação, e também não é o nosso carisma, né? Nosso carisma é o amor gratuito, é levar para casa e amar como Ele é, né? E pela graça de Deus, nós adoramos Jesus sacramentado, né? Nosso Senhor Eucarístico. Em todas as casas nossas temos capelas de adoração ao Santíssimo. Então a gente, né, pela graça de Deus, o irmão já chega em casa, muitos já não se libertam, mas já tem já uma certa graça de já ficar em casa 2, 3, 4 meses sem beber. Apesar que depois, né, tem a dificuldade, ele quer voltar e tudo, né? Mas em nossas casas a gente não chega a ter, por exemplo, a gente sabe que tem os 12 espaços, né? Muitos lugares, instituições que são de recuperação fazem os 12 passos com os irmãos, mas como nós temos o amor gratuito, né? Nós não colocamos nada, nós não impomos nada para os irmãos parar de beber, né? Sim, a gente conversa, a gente quer dar amor, a gente vai conversar com ele, conhecer o coração dele, né? E nisso Deus vai agindo no coração dos irmãos, né? Então tudo é por graça de Deus, né? A gente às vezes aqui em Itapetininga eu já fiquei sabendo num caso que na casa que tem um irmão que morou lá em casa, ele chamava, acho que Pedrinho. Aí ele deu muito problema, estava bebendo muito, então ele estava fazendo muita bagunça. Então os irmãos tiveram que infelizmente pedir ele para sair, né? E aí com ele tinha mais 2 irmãos, né? Estavam fazendo bagunça, estavam querendo quebrar a casa, tudo. Aí os meninos precisaram chamar a polícia para poder ir lá tirar os irmãos. O que aconteceu? O policial falou assim, que vocês não sabem o que vocês estão... foi puxar a ficha desse Pedrinho. Então disse que ele já tinha várias passagens na polícia, né, e tudo. Então a gente convive com esse tipo de pessoas, né? Mas pelo amor gratuito, a gente não liga muito para isso. Tem casas da fraternidade que acolhem irmãos que têm problema com o HIV, né, problemas muito sérios com tuberculose. Mas o nosso amor é gratuito. Então a gente acolhe, né, e vai dar amor para ele, né? É o que Jesus pede para cada um de nós, amar ao próximo. Então a gente vai tentando... Sabemos que tem muitas outras coisas, por exemplo, a criança, né? Tem o estatuto da criança e do adolescente, a gente sabe que tem muitos lugares que acolhem crianças, então, nosso carisma mais é voltado mesmo para o irmão de rua, né? Sabemos que tem muita gente que necessita assim, desse amor, né? Desse carinho, né? Desse amor gratuito, né? Do amor que Deus pede, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Só que nós somos voltados para esse ramo do pobre de rua, né? Do mendigo mesmo, aquele que está na rua, né? A gente, conversando com os irmãos, eles falam muito que a diferença da Toca de Assis é que a gente o intuito nosso de levar comida, por exemplo, é estar próximo dele conversando, né? Então ele fala que a diferença nossa é essa, é a gente parar, sentar e conversar, partilhar com eles, né? Que muitas vezes a concepção das pessoas, do pobre de rua, que ele é ladrão, que ele é bandido, né? Mas a gente vai estar com eles na rua, próximo deles, a gente vai ver que não é isso, né? Falta só amor, só dar amor e carinho, sabe? E eles não têm nada de violência. Sim,
bebem, né? Tem o problema da bebida, que a gente sabe que a vida na rua é muito difícil. Eles falam que na rua não tem como, né, você não beber, né, porque é muito duro. Então falta esse amor, né? Eu dou até um testemunho de que quando o irmão Tobias não era religioso, o irmão queria era também passar perto desse irmão, passava longe. Eles estão numa rua do lado de cá e eu passava do outro lado da rua, né? Não queria mexer. Para mim, a concepção do irmão era que deveriam todos morrer, né? Deveria ter o que aconteceu, por exemplo, na chacina da Candelária das crianças, de passar a gente matar, essa era a concepção do irmão Tobias antes, né? E hoje, para você ver como Deus é, Deus me levou a ter esse carisma na alma, no coração, de amar aquele que está lá, que um dia o irmão queria bater, achava que deveria morrer, né? Então, hoje, a concepção do irmão é dar o amor para eles, né? O irmão descobriu que eles necessitam só de amor, né? Não são bandidos. E os mendigos da capital paulistana, aquela ocorrência lá, o irmão atribui a quê? Então, o que eu falei agora é o que o irmão antes desejava. O que aconteceu naquele dia, o irmão começou a meditar, que era o que o irmão antes queria fazer. O irmão pensava assim antes, por exemplo, se o irmão tivesse dinheiro, fosse rico, o irmão compraria um carro com vidros fumê, tudo escuro, à noite, passava perto dessas pessoas e ele mesmo fazia isso, atirava, matava, sabe? E essa era a concepção. Isso é um pensamento nazista. Pois é, então essa era o pensamento do irmão antes, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? Deus agiu no coração do irmão. E o que ele fez? Ele levou o irmão a amar aquele que ele queria matar, né? Então, eu creio que talvez são pensamentos que pessoas têm, que não têm ainda um encontro com Deus, têm no coração, né? E, infelizmente, né, pessoas ainda têm esse pensamento, né? Como o irmão tinha. Mas o irmão hoje reza para que Deus possa também transformar esses corações, dessas pessoas que estavam matando os mendigos, né, que são pessoas que a gente sabe que na rua, né, só necessitam de amor, né, só um amor e o carinho nosso, né, para poder, vamos dizer assim, sentir em si pessoas, né, porque na rua perde toda a dignidade, né, então a falta do amor do ser humano para com eles, assim, é muito grande mesmo, né? Então eu louvo hoje e bendigo ao Senhor por ter me dado essa graça de estar amando aqueles que um dia o irmão, né, tinha como nada na vida, tinha como aquele que tinha que morrer, né? Tinha que morrer mesmo. Fábio, eu posso fazer uma pergunta para o irmão, você me permite? Mas lógico, fique à vontade. Irmão, eu tenho visto assim, com relativa frequência no centro de Itapetininga, assim, às vezes, esses dias tão quentes, eu encontro pessoas caídas na rua, completamente alcoolizadas. Recentemente eu ia descendo de carro, na rua Dom Joaquim, uma pessoa estava com quase o corpo todo para o meio da rua, possivelmente um carro podia passar por cima. A sua casa abriga essas pessoas? Se a gente encontrá-las na rua, tem como levá-las ou... Então, dona Maria, a nossa casa, infelizmente, é uma casa para acolher pobres, né? Mas a nossa casa, por ser pequena, a demanda é muito grande. As pessoas na rua é muito. Lá em São Paulo, fizeram uma estimativa, existem 10 mil moradores de rua. E na capital paulista, há cerca de 7 ou 8 casas, me parece. Então, é muita gente para as casas da Toca. E aqui, a casa tem capacidade para 14 irmãos, que já tem os 14. Inclusive, a gente tem uns 2, 3 irmãos dormindo no chão, assim, entre aspas. Não no chão, mas a gente sempre coloca um colchão. Não tem cama, né, suficiente para eles, porque não tem o quarto, né, um quarto para eles. Então, a gente abriga porque a gente não quer vir na rua, né. Inclusive, esses dias, pessoas já ligaram para casa, mas, infelizmente, a gente tem que dizer não, porque o nosso coração diz não doído, porque a gente quer acolher. Falta espaço físico. Falta o espaço físico, que a gente está pretendendo realizar daqui um pouco mais para frente, de aumentar o espaço físico para a gente aumentar, né, a capacidade da casa. Agora, tem também essa dificuldade que o irmão falou, Gurinha mesmo, que é o irmão que tem a sua casa, né, que tem a sua família, que tem seu pai, sua mãe, mas está na rua pelo vício do álcool. Então, nós vamos iniciar uma pastoral de rua nesse intuito de estar com esses irmãos, de estar, por exemplo, com eles, conversando,
Às vezes a gente conseguia uma casa de recuperação para ele e enviá-lo para essa casa de recuperação, né? Às vezes o irmão não quer ir, né? Também para essa casa de recuperação, então pelo menos a gente vai fazer uma barba dele, vai cortar um cabelo, né? Vai limpar as unhas, vai fazer um curativo se ele tiver com um machucado, para estar com ele na rua, né? Também, não deixar ele sem o auxílio. Mas infelizmente ainda na nossa casa nós não estamos podendo acolher mais irmãos. Porque muito me incomoda, eu falo, no centro da cidade, e eu até acredito que são pessoas que têm lares, famílias, mas as pessoas se embriagam tanto e dormem na rua às 2 da tarde, debaixo de um sol, as pessoas passam, Fábio, ninguém para. Outro dia me impressionou porque esse senhor estava com o corpo metade para o meio da rua. A rua Dom Joaquim é estreita. Eu falei, mamãe, ajude a tirar esse homem daqui e pedir auxílio para mim, porque um carro ia passar por cima, dormindo com aquele sol completamente embriagado e não tem... A gente não sabe a quem recorrer aqui em Itapetininga para colocar essa pessoa. É o que eu falei, assim, as pessoas muitas vezes, elas têm medo de se aproximar, pensando que a pessoa é violenta, né, que é um bandido. Então as pessoas têm muito esse medo, né. A violência, infelizmente, urbana, leva as pessoas a terem esse medo, né. Mas graças a Deus a gente sabe que não é isso. Então a gente já está sempre com os irmãos, a gente consegue chegar a aproximar, né? E nesse caso, por exemplo, a gente, né, tentaria fazer algo, conversar com ele, né? Mas eu afirmo assim, para as pessoas, quando acontecer isso, pode chegar, sabe? Que é o que o irmão quer. É uma conversa, mesmo que ele esteja embriagado, né? Ele não, eu tenho certeza que ele não vai ser violento, sabe? É o que o irmão tem de experiência na rua, né? De estar fazendo essa pastoral, de estar com o irmão na rua, de estar conversando com ele, né? As pessoas ajudarem a abrir o coração. E também, levando para o lado assim, da palavra de Deus, Jesus falou que não é para a gente ter medo daquele que faz mal ao corpo físico, né? Que a gente tem que ter medo daquele que pode matar a nossa alma. Então, a gente não precisa ter medo de chegar perto do irmão, né? Às vezes ele pode querer ter uma atitude assim, às vezes ele está dormindo, muitas vezes a gente vai acordar, ele acordar meio assim, querer bater, porque a violência na rua, eles têm muito disso, pessoas que querem fazer mal, então eles já são assustados. Então, se acontecer isso, porventura, é só se afastar, sabe? É só se afastar. Então, deixar, se ele não quer ajuda, então, né, pode continuar seu caminho, mas nós necessitamos, a sociedade, sim, de olhar para o irmão na rua, né, como um ser humano, né? Porque é um ser humano, é um filho de Deus, e todos nós somos filhos de Deus, né? Vou pedir licença para o irmão Tobias, nós temos um telefonema aí, telespectador aguardando na linha, pediria para a produção para passar. Alô? Alô? Boa tarde. Sou eu de novo, Alana, que está falando. Oi. Escuta, mais um assunto polêmico que vocês estão falando com relação ao alcoolismo e à droga na nossa cidade. Então, eu tenho filho, eu vejo menino de rua cheirando cola, não é um, são várias gangues passando por você, cheirando cola. A mãe desses meninos se desesperam porque não sabem a quem procurar. Uma clínica de recuperação, nós não temos, no nosso meio agora, com vocês aí, com isso que eu estou falando, vocês têm que entrar em comum acordo com a política e com a sociedade e mostrar para eles, olha, nós temos uma clínica de recuperação aqui em Sorocaba, na rua tal, é assim que se faz. Se vocês não têm condição de levar seu filho, nós, através do prefeito de Itapetininga, levaremos seu filho. Você sabe, você não faz ideia como uma mãe se desespera ao ver isso e não tem ajuda. O menino chega na casa com os olhos vidrados, falando mole, a família se desespera, aí o que fala? Vamos continuar dando amor. Aí você vê que isso não é o suficiente depois que o menino, depois que o adolescente, depois que o homem já se envolveu na droga. Aí vem a questão familiar, né, que o doutor Roberto, se não me engano, comentou. Aí vem a questão religiosa, mas até visto tudo isso, o menino já está com 15 anos, e a mãe aonde que vai levar seu filho? Então, gente, que nem vocês que estão aí, não tem um endereço já para dizer, olha, tem uma clínica assim para pegar o seu filho e encaminhar gratuitamente. Tem clínicas até de R$3.000. Assim como tem clínica com uma cesta básica, R$150, tem a clínica dos 12 passos, e tem a clínica
que você leva seu filho e ele é dopado lá dentro, aí já é uma coisa muito complexa. Então, eu gostaria de dar ideia a esse político que foi eleito agora para abrir uma clínica de recuperação de drogados aqui em nossa cidade. A nossa cidade, gente, vocês sabem disso, está fervendo. E não são os filhos deles, não, são os nossos filhos também. Então, nós, mães, nos desesperamos sem ter onde recorrer. Você vê, vocês percebem que eu sei falar, que eu tenho uma condição, que não é aquela coisa pobrezinha que não sabe. Eu sei aonde recorrer, aonde buscar, como fazer. Vocês compreendem? Então, eu estou cobrando isso de vocês. Olha que eu estou assistindo vocês. Eu não assisto mais Clodovil, gente. Vocês sabem que Clodovil veio e arrebentou. Eu não assisto mais, eu estou assistindo vocês, porque Itapetininga que tem que melhorar. E eu quero fazer com que Itapetininga melhore, dando algumas ideias. E essa ideia de fazer uma clínica de recuperação para os drogados de Itapetininga e drogas e álcool é importante para as nossas famílias. Itapetininga, o índice de criminalidade aumentou assustadoramente, vocês sabem disso. Mas andem na rua, prestem atenção e vejam os meninos cheirando cola. Abertamente, você passa por eles, inalam perto de você. Então, é triste. E eu gostaria dessa ajuda de vocês também. E olha, gente, vocês me desculpem eu entrar direto, mas está muito gostosa a conversa de vocês, realmente está dominando, você entende? Então eu gostaria que vocês fizessem isso por nós, itapetininganos, que vocês colocassem na cabeça dos políticos para abrir uma clínica de recuperação aqui em Itapetininga, que é o mais importante no momento para conter a família e para os pais não se desesperarem, não ficarem aflitos, não ter assassinato dentro das suas casas. Um pai desejando matar um filho porque não está aguentando mais a situação em casa. Você entende? Entendi. Então eu agradeço vocês, me desculpem de eu estar tomando tempo de vocês. Que é isso. E é isso aí. Então estou dando uma dica para que vocês colaborem mais ainda com Itapetininga, ok? Joia, Alana. Obrigado Muito mais obrigada. uma vez pela participação. Eu diria tanto a Alana quanto aos demais telespectadores o seguinte: a gente precisaria fazer um capítulo à parte, porque o programa já está chegando no final, né? Nós precisaríamos de um novo programa abordando esse assunto de frente. Eu acho que ainda não teve, de fato, um programa aqui abordando de frente, mas eu acho que seria essencial não apenas uma pessoa especializada, talvez um médico, não sei, ou alguém realmente um psicólogo, alguém muito entendido no assunto drogas, mas principalmente um promotor de justiça, para que a gente discutisse aspectos legais também, porque no meu ponto de vista, eu que convivo muito com jovens, inclusive com processos, né, a gente vê uma grande injustiça na nossa legislação. Enquanto toda a humanidade caminha para tratar de uma forma aberta o problema de drogas, né, e tratar como doença, até a Organização Mundial de Saúde já reconhece o viciado em drogas como um doente, você tem uma legislação extremamente atrasada, que considera criminoso o drogado, né, que considera aquela pessoa que porta a droga para o seu consumo como usuário e tipificado aí como criminoso, é levado pela polícia, apanha, enfim, é tratado como um marginal que rouba, que mata, de forma igual. Isso é um grande absurdo, é uma grande injustiça que existe na lei. Enfim, teríamos que ter a presença, mas eu prometo para você, Lana, e para todos os demais telespectadores que a gente ainda vai abordar isso aqui na TVI. Eu só preciso da sequência no programa. Antes de voltar na pergunta da Celeste Moura, um recado aos telespectadores: vestibular do IES, o Instituto Itapetiningano de Ensino Superior. Você que pretende aí cursar uma faculdade, isso é muito importante na sua formação: administração de empresas, comércio exterior, marketing, sistemas de informação, ciências contábeis, direito, publicidade e propaganda, e além disso tudo ainda turismo, que é um curso super em alta aí. Teremos vestibular sábado agora, dia 27, às 14 horas, e também no dia 19 de dezembro, que é um domingo, às 9 horas da manhã,
Tem a prova tradicional, tem a prova eletrônica que você pode agendar, mas todas essas informações você pode esclarecer-se aí também no telefone 3272 6126 ou no site www.IIES, Instituto Itapetininganos de Ensino Superior, .edu.br, né? www.iies.edu.br, além do telefone 32726126. Colocadas aí tantas questões, cada uma num campo, vamos à pergunta da Celeste Moura, do Jardim Brasil. Obrigado mais uma vez, Celeste. Por que o Conselho Tutelar não fica somente com os cuidados da criança e dos adolescentes? Ângela. Eu não sou a pessoa mais abalizada para falar sobre o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, Fábio, ele está adstrito ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até onde eu sei, a atuação do Conselho Tutelar deve ser nas questões de enfrentamento às causas de crianças e adolescentes tão somente. Qualquer coisa que eu fale, eu vou falar só de achar, então eu prefiro não emitir nenhuma opinião a respeito, porque não é subordinado ao Conselho da Mulher. Bom, de fato eu tenho até esclarecimento, acho que ela confundiu, Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher é diferente de Conselho Tutelar, que é mais voltado às crianças e adolescentes. Mas enfim, qualquer dúvida, nós temos 2 telefones para a Celeste, 33734017, 33735295. Eu tinha só uma última notícia para dar, até relacionada com drogas, né? Usuários de cocaína estão mais sujeitos a AIDS, inclusive pelos seus comportamentos. Tem essa notícia aqui: 59% dos entrevistados usam regularmente camisinha durante as relações sexuais. Aqui a notícia cumprida, a notícia, vou só resumir. Usuários de cocaína tendem a ter comportamentos de risco, usar menos preservativos, ter mais parceiros sexuais. Enfim, é uma pesquisa que entrevistou 6.000 pessoas residentes em todas as regiões do país. Tem algumas notícias de eventos itapetininganos interessantes aqui para os nossos telespectadores. Hoje haverá seminário sobre evolução pessoal do contabilista no mundo globalizado e retenções na fonte, nas prestações de serviço. É um evento gratuito, reunindo aí contabilistas e empresários de contabilidade interessados em reciclagem profissional. Será hoje, começa às 13 horas, ou seja, já começou. Se você tem interesse, corra, né? Lá na Associação Comercial de Itapetininga, sala de eventos, Rua José Bonifácio, 608. Vai até às 17 horas esse evento. Entre os palestrantes estão Paulo Souza, publicitário, pedagogo, José Rafael Montagnani, consultor e assessor tributário, contábil, fiscal. São esses 2 palestrantes. Bom, dada essa notícia, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa itapetininga. Sim, haverá um curso de alfabetização para adultos. Se você não está alfabetizado e é adulto, ou se conhece alguém, tem alguém que trabalha aí na sua casa, pessoas maiores de 16 anos que trabalham na zona rural e tenha cursado no máximo 2ª série do ensino fundamental e queiram alfabetizar-se, tem até hoje, dia 25 de novembro, para reservar sua vaga no curso de alfabetização para adultos que está sendo promovido pela Associação Anália Franco e pelo Senar, FAESP, Sindicato Rural de Itapetininga. O número de vagas é limitado. As inscrições têm que ser feitas tem aqui os telefones 3271-2627 ou 3271-0811, Anália Franco, que fica lá na rodovia SP 127, quilômetro 66. Cursos vão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. Participe. Bom, dadas essas notícias, eu tenho que encerrar o programa, infelizmente, mas agradecendo muito a presença dos meus 2 convidados, o horário nosso já se encerrou. Eu passaria a palavra às considerações finais, mas lembrando-os de que estão convidados a voltar, principalmente aí em razão desse trabalho tão de abnegação de ambos os meus convidados. Então, acho que a Ângela
tem que voltar a contar mais notícias, está bem fresquinha essa instituição Será aí, um prazer. assim como a do irmão Tobias. Eu acho que numa segunda oportunidade que vocês estiverem aqui, vocês vão contar mais, vão ter mais trabalhos aí desenvolvidos para contar para a gente. Tenho certeza que vai ter muito sucesso essa ideia de vocês. Gostaria que fizessem as considerações, então, começando pelo irmão Tobias. Nós que agradecemos a você, Fábio, por essa oportunidade de poder mostrar o trabalho da Toca de Assis, né? É um trabalho, vamos dizer, igual você falou, de abnegação da nossa vida em prol do outro, né? Que nos chama Deus, né? Então nós agradecemos muito essa oportunidade. A Toca de Assis está aí em Itapetininga, né? Para estar ajudando aos irmãos, aqueles que necessitam. Mesmo que a nossa casa seja pequena, né? Mas o nosso coração se torna grande para todos, né? Então nós agradecemos muito essa oportunidade. Ângela. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo e dizer que eu tinha razão. Pela audiência, vê-se que o seu público é um público seleto de escola. Você está de parabéns pelo programa e nós, do Conselho da Mulher, queremos agradecer a oportunidade do espaço aberto aqui na TVI e dizer que nessa semana, nessa campanha dos 16 dias de ativismo, na esteira da notícia que você deu sobre a AIDS, no dia 1º de dezembro comemora-se o Dia Mundial do Combate à AIDS e está dentro desses 16 dias da campanha de ativismo. Nós queremos solicitar às mulheres itapetininganas que não se sujeitem à violência de qualquer espécie, ou à violência sexual, a física, a psicológica, a profissional, que elas saibam que elas têm mecanismos de atuação em Itapetininga, que elas podem se socorrer, que podem procurar, que elas serão prontamente atendidas. E queremos convidar todas as mulheres itapetininganas para nos ajudar nessa causa da ONG para a criação da Casa Abrigo que nós pretendemos. Muito obrigada pelo espaço, sucesso sempre para você, Fábio. Obrigado por tantos elogios, talvez até não sou merecedor de tanto elogio assim. Telespectadores da TVI, o programa Telescópio vai ficando por aqui. Lembre-se de assistir o seu canal 21, a sua TVI, porque aqui só dá Itapê, programas de excelente nível, Sapeando, Berlinda, Picape, tem também Esporte Vida, Futebol Debate, é tanta coisa, está recheada de programação a sua TVI. Você tem que prestigiar o nosso canal, porque aqui só dá Itapê. Telescópio no oferecimento Rede Pão de Mel dos Supermercados, Colégio Objetivo e Instituto IES de Ensino Superior. Vai ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, até amanhã que estaremos de volta às 12 horas, nem sempre em ponto. Fiquem com Deus, até amanhã.